escutando aquilo ali, a gente ficou muito emocionado. Ele disse que Jesus acendeu a chama e não tinha quem pudesse apagar. E iria continuar até a vinda de Jesus. E essa chama está no nosso coração. Ela arde dentro de mim, dentro de você, como um crente pentecostal. Crente que crê que Jesus batiza, que Jesus salva, que Jesus prepara e leva para o céu. Eu sinto a presença de Deus aqui. Igreja pentecostal é isso. Ela sente a dor do seu irmão, ela ajuda o seu irmão e ela vai em frente do seu irmão. Lembre disso. Sem oração não adianta seguir. Igreja tem que ser de oração. Quanto mais oração, mais fogo. Quanto mais fogo, nós vamos continuar seguindo a Jesus. Sinto a presença de Jesus aqui. Tudo isso, nenhuma classe, nenhum irmão, nenhum professor fez para mostrar que sabe, né? Fez para a honra e glória do nome de Jesus. Ele merece tudo isso. Essa fogueira foi acesa por causa dele. Jesus acendeu essa fogueira. Os irmãos sabem aonde Jesus acendeu essa fogueira? Essa fogueira foi acesa quando João disse: "Esse que vem após mim, eu não sou digno de batizar ele, nem sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. Eu batizarei com a água, mas o fogo do céu descerá." Jesus disse a ele: não, você tem que batizar, porque está escrito. Mas lá se acendeu a chama pentecostal. A pomba desceu em um símbolo do Espírito Santo, encheu Jesus de fogo, encheu Jesus de unção, e a partir dali a igreja começou a crescer. A igreja começou a crescer, e quanto mais matava crente, mais a igreja crescia. Quanto mais matava crente, a igreja crescia mais. Por quê? Porque a igreja pentecostal, ela não diminui, ela cresce, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta em todos os sentidos que Deus abre, ninguém fecha. E essa porta se abriu e estamos aqui até hoje proclamando o nome de Jesus. Jesus é muito bom, irmãos. Ele faz isso e muito mais. Lembre que a igreja, a Assembleia de Deus já existia, mas sem nomes. A semente foi plantada por ele. A semente foi plantada por ele. A lição disse que Paulo plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento foi o irmão Valmir. Foi assim? Quem deu o crescimento? Planta a tua semente, que ele vai dar o crescimento. Não esqueça, rega a semente. Jogue água sobre a árvore. Jogue água sobre a semente e deixe que Deus vai fazer ela crescer. Muitas vezes você vê tudo perdido, mas joga uma aguinha lá. Desce na oração que Deus vai fazer a semente crescer. Muitas vezes, irmão, corta a árvore total. Corta ela de cima até embaixo, mas esqueceram de tirar a raiz. Aleluia. Esqueceram de tirar a raiz. Morreu, acabou. Mas a raiz está acesa lá embaixo. Do nada começa a crescer folhas verdes novamente. Do nada aquela planta está totalmente linda e crescida. Ainda há esperança para aquele que crê. Creia nesta manhã. Ainda há esperança para a árvore cortada. Pega essa palavra nessa noite. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Regue ela, que Deus vai fazer ela dar fruto. Você ainda vai dar muitos frutos. Como, irmão, eu vou ainda dar fruto? Jesus vai fazer acontecer na sua vida. Eles não esperavam aquilo, irmãos. Foi Deus que fez aquilo acontecer. A grande fogueira santa. A grande fogueira santa. A grande fogueira pentecostal. Todos reunidos
participar. Quando ele pisava ali, Deus pisava e enchia ele do poder. É muito interessante isso, irmãos. Ele ia para confirmar o que era aquilo, porque ele via lá. Ele via no Pará a igreja crescendo. Ele via nos mapas que irmão Gilson elaborou, que está na lição, a igreja crescendo. E ele queria saber por que a minha não cresce também. Eu vou ver que movimento é esse. Isso é uma ilusão. Isso é alguma coisa que eles estão criando para a igreja crescer. Não, irmão. É o Espírito Santo acendendo os crentes. Glória a Deus. Quando eles chegavam lá que pisavam no pé, Jesus enchia ele com o batismo do céu. Amém. E ele dizia: eu sinto o que eles sentem. E quando eles iam lá, irmãos, a igreja deles começava a crescer, porque a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela cresce. Glória a Deus. Você ainda que não é batizado com o Espírito Santo, Aleluia. creia, Jesus pode te batizar hoje ou na próxima eleição. Glória a Deus. Se ele quiser lhe batizar agora, ele lhe batiza agora. Se ele quiser lhe renovar agora, ele lhe renova agora. Tudo depende de você. Buscar o céu para descer. Aleluia. Tem que buscar para a porta se abrir. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta. E depois que a porta se abrir, você vai sair como criança da igreja. Oh, glória. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. É muito glorioso isso. E quando eu vi ali o nosso irmão, os nossos irmãos cantando hino, e o pastor disse: irmãos, eu sou um pouco egoísta. O pastor Dário disse. A igreja ficou parada. Eu sou um pouco egoísta, eu sou um pouco vaidoso. E eu vou dizer aos irmãos qual é a minha vaidade. Eu levei a pasta de Daniel. A igreja não aguentou. Eu levei a pasta dele. Ele foi andando e eu fui levando a pasta. Ele ia viajar e eu levava a pasta dele. Ele ia para tal lugar e eu ia acompanhando ele, para ele não pegar peso. Muitas vezes a pasta estava pesada e eu ia tomando. Eu digo: mas eu levo a pasta dele. Leve a palavra de Deus, irmão, que lá na frente você vai colher. Glória a Deus. Leva a palavra de Deus. Ele falou no sentido mesmo, mas eu trouxe aquilo como sentido espiritual, irmã Maria. Leva a palavra onde você chegar. Glória a Deus. Eu quero dizer à igreja e pedir, por favor, esse número de irmãos, se todos chegarem à tarde, vai ser uma bênção. Nós vamos fazer um culto à tarde. Vamos fazer um culto à tarde de 3 horas.